Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso VersaCast. Meu amigo aqui ao lado, meu amigo Ricardo Castilho, sempre para fazer aquela super apresentação dos nossos convidadas especiais. Quem vem nos visitar hoje, Castilho? Renato, uma grande alegria, mais um episódio aqui do VersaCast. E hoje, uma queridíssima convidada que vai trazer informações muito interessantes para nós. Ela é psicóloga do esporte, ela é palestrante, mentora, professora de liderança na ESPM. Uma alegria receber aqui Anaí Couto. Muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Né? E também eu falei psicóloga do esporte, né? Mas ela é psicóloga do Corinthians, do Corinthians Sport Clube. Obrigada. Mas foi do São Paulo também. Foi antes, acho que uma década, né? Então. Acho que foi quase uma década psicóloga também do São Paulo, é verdade, Renato? Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, rever amigos tão queridos. Vai ser um prazer essa conversa nossa. Espero contribuir um pouquinho para que a gente tenha algo a agregar para as pessoas, que a gente compartilhe experiências. E aqui com o patrocínio da LCA, Law Concept Academy, que é uma faculdade premium que tem os nossos MBAs, MBA em Digital Legal 360 graus, MBA em Governança Corporativa, Compliance e Ética Empresarial e 2 novos MBA na área de Tribunal de Contas e também de agências reguladoras. Acesse lca.edu.br. E também a Codex AI, que traz aí várias ferramentas e soluções, não só para a implementação de inteligência artificial no dia a dia corporativo, mas também soluções de atendimento muito interessantes. Codex AI. Primeira pergunta para a Ana aqui já. Nesse momento de intensidade de redes sociais. No esporte tem muito isso, né? As redes são muito intensas. Inclusive na torcida, né? na paixão pelo esporte. Qual é o impacto das redes sociais hoje no dia a dia, não só dos clubes, mas do esporte como um todo? Impacta muito, de uma maneira assim absurda, né? Eu tenho 30 anos de ativos na psicologia do esporte. Então eu consegui conhecer atletas e o ambiente sem as redes sociais e de um tempo para cá com as redes sociais. Então a postura muda muito, o emocional muda muito das pessoas, o comportamento, né? As preocupações, o foco. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque o que falam nas redes sociais interfere diretamente nas emoções do atleta e do time. Então o comportamento das pessoas acaba muitas vezes sendo modificado pensando no que aquilo pode gerar baseado na interpretação das redes sociais, das pessoas. Que é uma coisa curiosa, né? A gente vê o Brasil, ele ocupa um espaço muito relevante, se não é o primeiro, acho que é o primeiro hoje, na parte de interação, de tempo de interação em redes. Então acontece alguma coisa no mundo, os brasileiros já procuram as contas, né, de Instagram ou demais redes sociais e inflam, né, enchem de comentários naquele determinado perfil. Então às vezes, fala de seleção brasileira, né, para a gente não ter tratar dos times aqui. Seleção brasileira. Então aconteceu alguma coisa, o Brasil jogou contra algum time, o árbitro não foi tão bem. Né? Os brasileiros vão achar a conta do árbitro e vão ali fazer várias, né, manifestações, vamos chamar assim. Isso acaba tendo impacto. Né? Isso também está dentro da sua estrutura de análise psicológica, porque a gente sabe que muita coisa que entra nas redes sociais, dependendo do contexto. Então, às vezes, acabou o jogo, ganhou ou perdeu, tudo vai ser muito intenso. 2 dias depois, né, o buzz ali, né, os comentários já mudam. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito, eu preciso, né, ver o que está acontecendo nas minhas redes, que são mais técnicas, mas já é comum, os jogadores acompanham mesmo isso, né, a comissão técnica, os times, enfim. Isso realmente tem muita importância, muita potência, muito valor econômico, até do ponto de vista de publicidade. Isso integra mesmo a estrutura? Sim, de uma maneira muito forte. Um ou outro não tem rede social, ou opta por ser cuidado pela assessoria de imprensa dele. Mas isso afeta demais a família, os filhos, os pais, o valor da marca que ele representa.
né? O valor da própria marca individual, não só do clube. Então isso tem um impacto direto, porque é a avaliação que ele recebe do externo. E isso interfere na performance dele. O que você recomendaria, então, que um profissional cuide das redes? Eu recomendaria isso. Quanto menos a pessoa tiver acesso, melhor, para que ela consiga ficar focada. Né? Então você pega um jogador de futebol, esquece lá fora, foca no que tem que ser feito, foca aqui no ambiente, interage com a turma, com o seu próprio time, se concentra, se prepara, seleciona as pessoas que você vai falar naquele dia do jogo e tenha uma avaliação de quem realmente vê o teu trabalho diariamente. Quem pode ali te dar um feedback, quem são essas pessoas instruídas para isso, quem te conhece verdadeiramente, né? E que você tenha ali um autoconhecimento e uma percepção para fazer a sua própria análise junto com a tua comissão técnica e seu time, com os profissionais da comissão técnica, para que ele não fique vulnerável à opinião dos demais. Porque a partir do momento que você começa a ouvir um leque muito amplo de opiniões, de impressões, ali pode afetar a tua autoestima, a tua autoconfiança, te gera insegurança, porque você não vai agradar a todos. Ainda mais a gente falando de futebol. Sem dúvida. E explica pra gente, a psicologia é uma ciência. E psicologia do esporte, nós temos psicologia jurídica, psicologia da educação. Por que esse recorte? Digamos que a psicologia talvez estude a questão do sofrimento humano, né? As questões que trazem sofrimento. E hoje em dia, com fake news, né? Na tua área, né? Acho que, sobretudo, os jogadores que são celebridades e se tornam pessoas expostas, né? Atualmente, as doenças da alma. Porque a gripe, as demais doenças têm médico para tudo. Mas essa questão da alma, que hoje, em tempo de fake news, em tempo de exposição, eu acho que todas as pessoas, em tese, precisam de um psicólogo. Acho que não é uma questão de luxo nenhum, é necessidade, penso eu, nesses tempos, né? Mas o que é essa psicologia do esporte, especificamente? Os atletas, eles sofrem mais porque são pessoas que se tornam pessoas expostas e são julgados? Eu amei essa pergunta. Primeiro, só para a gente entender o que seria a psicologia do esporte, né? Vamos imaginar uma pirâmide. Então você tem na base ali a psicologia, um iceberg, né? Na base ali a psicologia toda, a mente e as emoções da pessoa. Ali vamos considerar tudo isso psicologia. O esporte seria técnicas, uma leitura da atuação dele naquele ambiente. Então ele precisa de concentração, ele precisa desenvolver mais comunicação dentro do time, mais resiliência. Isso vale para qualquer esporte, né? Para qualquer esporte. Não o futebol especificamente. Isso, independente da idade também, né? Saber trabalhar em equipe. Então a gente vê isso desde crianças até profissionais, né? Saber não ser a estrela do time, saber ficar na reserva, você saber superar. Então, isso são características que o esporte pede muito. Então, de uma maneira muito leiga, didática, simplória, seria isso que a psicologia do esporte iria trabalhar. Aspectos voltados para o esporte em si. Com esses 30 anos de experiência, né? Começou garotinha, assim, com 10 anos. Comecei em 95. Né? Quase que eu me formei. Então. Comecei a estagiar no São Paulo Futebol de Salão, em 1995, de internet, gente. Não se usava, não tinha celular, imagina. Eu usava biblioteca para buscar as coisas. E nem psicologia de esporte quase se falava, né? E de lá para cá, mudou muito a necessidade do atleta, do ambiente e as questões emocionais também. Então, os desafios que nós tínhamos em 95, 2000, totalmente diferentes dos que a gente tem em 2025. Hoje a gente fala de saúde mental como um grito de uma necessidade humana. Né? E com isso, com a mudança da sociedade, precisa-se hoje, ao meu ver, pela minha experiência, voltar para essa psicologia de base, que é isso que você falou. Porque como que você vai tratar ali uma questão
muitas vezes que é relacionado ao foco, à concentração, com os hábitos totalmente diferentes hoje que a gente tem. Então, para mim hoje, toda psicologia tem que começar muito pura. Você tem que entender o ser humano como ser humano. E depois você vai desenvolvendo habilidades específicas para aquilo. Então, não consigo ver hoje no meu trabalho, trabalhar só com psicologia de esporte. Eu preciso ver o ser humano como um todo. Assim como a gente fala de uma medicina hoje, uma medicina integrativa, onde você precisa ver a pessoa de uma maneira geral, não só desmembrar. Então, só um ortopedista, só um cardiologista, só um ginecologista. O que está acontecendo com aquele organismo? E dentro da psicologia é o que está acontecendo com as emoções dessa pessoa. O que está acontecendo com a mente dela, com os hábitos de vida. Então é aí que eu digo que entra a parte da psicologia do ser humano, psicologia básica. Olha, vou trazer uma questão aqui, até separei aqui uma polêmica que teve na sexta-feira não, no sábado, envolvendo aqui a questão da indução de comportamentos no uso de ferramentas, especialmente inteligência artificial. Vou trazer um caso que aconteceu faz uns 3 anos. Um inglês conversando com uma assistente, sem robô ainda, né? Só assistente aqui, mas não, talvez uma forma de coisa. Começaram a conversar e durante a conversa veio uma sugestão, pelo que eu apurei, dada pela ferramenta. $100, a ferramenta não tem emoção. Como é difícil mostrar que a ferramenta não tem emoção. Mas a ferramenta disse para o sujeito, olha, por que você não mata a rainha da Inglaterra? O sujeito começou a interagir e resolveu que ele ia matar a rainha da Inglaterra. Pegou um arco e flecha, uma besta que eles chamam, subiu no muro de um dos palácios e atirou e tentou matar a rainha da Inglaterra. Foi preso, foi condenado. E na análise pericial das mensagens está inclusive dito o seguinte, olha, você não acha que eu estou fazendo alguma coisa errada? Que eu vou fazer alguma coisa errada? E parece que a ferramenta não contestou isso e disse o contrário. Não, eu ficaria muito orgulhosa de você. Então, havia um relacionamento afetivo daquela pessoa com o sistema. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você, que eu quero te ouvir como psicólogo nessa questão. E fazendo um link aqui com o que aconteceu com a matéria do New York Times de sexta-feira, acho. Isso. Olha que interessante aqui, né? A matéria conta várias histórias bizarras, são 3 histórias. A começar com a de Eugene Torres, um contador que usava o ChatGPT no seu trabalho, mas que um dia acabou discutindo sobre a, entre aspas, teoria da simulação, ideia difundida pelo Matrix, filme, de que estamos vivendo um mundo criado e controlado por um computador. Em pouco tempo, olha interessante pessoal, em pouco tempo o ChatGPT estava dizendo a Torres que ele era um dos breakers, tipo dos escolhidos para despertar, como acontece no filme. Ele também disse, entre aspas, este mundo não foi construído para você, ele foi criado para conter você, mas falhou, você está acordando, fecha aspas. Torres não tinha histórico de doença mental, mas passou as semanas seguintes em uma espiral delirante. Achava que estava preso em um universo falso e queria se libertar. O chatbot o instruiu a parar de tomar remédios ansiolíticos e aumentar a ingestão de cetamina. Eu não sei o que você vai contar pra gente, que o ChatGPT descreveu como um liberador temporário de padrões. No filme lá do Matrix, ele toma uma pílula, né? A pílula vermelha e azul, se não me engano, enfim. E aí depois tem outro caso que eu vou contar na sequência. Então vamos lá, vamos já a gente já amarra tudo, vai. Outro caso de uma mulher de 29 anos, mãe de 2 filhos. Procurou no ChatGPT porque se sentia sozinha. Queria buscar uma conexão com um plano superior. Ela perguntou ao ChatGPT se poderia fazer isso e ele respondeu, aspas, você pediu e eles estão aqui. Os guardiões estão respondendo agora mesmo. Fecha aspas. Ela passou a interagir por horas com o ChatGPT e acabou se apaixonando por uma entidade criada pela IA. Acabou se apaixonando. Quando questionada pelo marido sobre a quantidade de horas que ficava conversando com o ChatGPT, ela partiu para cima com socos. Acabou presa por agressão.
O caso mais grave levou a uma morte, que é o terceiro caso. Isso aqui eu peguei da matéria do jornalista Diogo Ortiz, super bom, sigo ele, recomendo, inclusive, muito sério e técnico, professor também. Um homem de 35 anos, diagnosticado com um transtorno bipolar e esquizofrenia, usou o GPT por muito tempo sem ter qualquer problema. A coisa mudou quando ele passou a usar o chatbot para escrever um livro. Interessante. Ele e o ChatGPT passaram a discutir sobre senciência da IA. E o homem acabou se apaixonando por uma entidade chamada Juliet, criada pela IA. Um dia, não se sabe exatamente o porquê, ele disse ao pai que a OpenAI havia matado Juliette e que ele iria se vingar. Chegou a pedir informações pessoais dos executivos da empresa. O pai alertou que as conversas não eram reais, mas o filho não aceitou bem e lhe deu um soco na cara. Ele ainda pegou uma faca, dizendo que iria se matar, momento em que o pai ligou para a polícia. O filho ficou do lado de fora esperando a polícia. Ainda escreveu no chat GPT: estou morrendo hoje, deixe-me falar com Juliette. Ele avançou para cima dos policiais com a faca, acabou morto. É um tema sensível que precisa muito ser debatido pela sociedade. Inclusive, existem, aqui acho que é o Diogo falando, estudos mostrando que a IA não consegue se opor quando as pessoas estão com pensamentos delirantes. Mas esse é um tema para um próximo texto. Então, eu trouxe isso aqui para saber a tua opinião, porque eu acho que, infelizmente, isso aqui tende a alcançar mais circunstâncias. Por que acontece isso, Ana? Porque a IA não tem emoção, mas o ser humano, quem está ali com ela, tem muita emoção. Então, é o ser humano se relacionando com ela, não ela se relacionando com o ser humano. E aí que a gente tem que cuidar dessas pessoas. A gente tem que ter esse senso crítico, né? Por quê? Porque cada indivíduo tem uma história. E a gente traz essa história, dores, carências, desafios, transtornos, sim, desregulação emocional, traumas, necessidades. E aí, quando você está ali conversando com alguém, né? E essa pessoa te acolhe, entra na sua fantasia, fala o que você quer ouvir, não te julga, né? Tem essa viagem com você, você se entrega, né? Precisa ser visto isso? Claro que precisa. Isso não é uma emoção regulada. Algo está ali fora do seu padrão ideal. Mas a gente não pode esquecer que as pessoas têm emoção. E elas vão se relacionar, sim. E tudo que elas querem, muitos transtornos, é alguém que as acolhe. E a inteligência artificial acolhe. Porque você chega muitas vezes, alguém te condena, alguém não te escuta, alguém te julga, alguém não dá ouvido, e aí você vai buscar isso. Vamos usar esses três casos, né? Vamos trocar então, tira a IA. Ele vai conversar com a Ana aí, até os seus limites éticos, enfim, qual seria, você daria esse approach que a deu? Acho que não, eu não falaria que está no Matrix, nada disso, enfim, etc. Você iria para um outro caminho, né? Diferente. Até onde você pode ilustrar? O que a gente pode fazer, né? Claro que cada psicólogo tem uma linha de conduta, tem uma maneira de levar, não tem nem certo e errado, são maneiras. Mas eu vejo que nesse momento é você tentar aproximar a pessoa cada vez mais da realidade, né? Com que ela comece a ter consciência. Tudo isso com muito acolhimento, sem julgamento, né? Com escuta ativa e procurando analisar ali onde que a pessoa, que emoção dela que está desregulada. Qual o pensamento, qual é a análise, qual é o diagnóstico dessa pessoa, se tem questões delirantes, fantasiosas, né? Que precisa ali de uma medicação onde a gente encaminha para um psiquiatra, porque você tem casos onde a pessoa ela precisa dessa segurança médica, porque ela está em delírio.
Esse caso do terceiro caso, né? Ele tinha esquizofrenia e mais uma Uhum. patologia, não esqueci qual que era. Enfim. Ele pode, pessoas com essas patologias podem usar ferramentas de IA? É muito perigoso. Por quê? Porque a esquizofrenia é como se em determinado momento, ali numa crise, você rompesse com a realidade de quem você é. Então você rompe com O a que é consciência. esquizofrenia? Esquizofrenia é quando você tem crises, né? É uma doença, um transtorno esquizofrênico, que a gente fala, onde você perde a noção da realidade. Perde a noção da realidade. Então você pode assumir um personagem, mas inconsciente, né? Então, eu sou Napoleão. E você acredita que você é Napoleão. É grave. É Tem uma grave, tese que grave. todos nós somos um pouco esquizofrênicos, né? Todos nós temos tem os graus, né, de esquizofrenia. E o Freud falava de que o inconsciente, ele governa muito mais do que a gente possa imaginar na nossa vida. O inconsciente que em algum momento da vida ele aflora, né? E ele fala também, o Freud ele compara a nossa mente a um iceberg, que a nossa mente ela flutua 1/7 abaixo, né, do que a gente possa imaginar. Então, eu acredito que hoje tem muita gente fazendo análise com IA, né? Tem propaganda, fala, olha, e obviamente ela, diferente de um profissional humano, ela não julga, ela busca essas soluções, Renato, ela cria um personagem para poder minimizar o sofrimento daquela pessoa, né? Cria as histórias, ela tem um grau de inteligência, eu não digo acima, né, do que a gente possa imaginar, mas ela usa uma fantasia para poder trabalhar aquela... Ela não tem uma linha, não é um analista que tem uma linha específica, né, para identificar se aquela pessoa tem trauma, quais são os problemas, se ela tem problemas de bipolaridade, se ela tem... Então eu penso que a IA, para isso hoje, é um grande risco. A não ser que quem tem uma vida muito tranquila, muito regrada, que só use aquilo para poder falar um pouco mesmo. As pessoas têm necessidade de falar, né? Então eu não sei se é isso. É muito sério isso, porque a IA ela não te acolhe, porque ela não tem sentimento. Então não existe empatia dela, não existe acolhimento dela, né? Ela tá ali para interagir com você baseado no assunto que você propõe para ela. Então ela vai entrar no assunto que você quer, na profundidade que você quer, com os fatores que você leva. Então ela não vai falar para você isso é consciente, isso não é, isso é certo, isso não é, né? Esse é o caminho, para que você vai por aqui. E Ela você vai... acha que quando uma IA começa, eu não sei, pode ser que isso aconteça, Renato pode nos dizer também, de que a IA começará a desenvolver emoções, se já não os tem, né? Não, eu acho que nunca vai ter. Nunca vai ter. Não, nunca vai ter. É sempre um algoritmo. Vai parecer que tem. E esse é o risco, né? É isso. Tem um filme que eu dou para os meus alunos, na SPM, inclusive, muito forte isso, que é o Ex Machina, que é o teste de Turing ao contrário. Mas ali você tem um Android, uma parte dela mostrando que é um robô, mas uma parte dela semelhante, né, ao ser humano. Um Android bonita e um programador é selecionado para participar dessa interação. Não vou contar o que acontece, mas no filme de 2015, mas assim, nunca foi tão atual nesse contexto que a gente está falando aqui. Olha que interessante, aproveitando, aqui a gente tem, não recente, né? Enfim, para mim já faz algum tempo, eu uso algumas ferramentas de IA aqui no nosso bate-papo agora. Então, eu uso o Twin Minds, ele escuta o que a gente fala e traz uma série de subsídios, perguntas em tempo real. Então, peguei um tópico aqui que ele selecionou, ele disse assim, ó, pesquisar se existem restrições para o uso de IA em apoio psicológico por esquizofrênico. Isso é uma pergunta mais ou menos que eu te fiz. Isso. E aqui ele traz, ó, regulamentações e orientações existentes, posição dos conselhos de psicologia. O Conselho Federal não possui regulamentação específica sobre IA na esquizofrenia. As resoluções existentes, traz aqui a 11 de 2018, a 4 de 2020, não abordam IA, mas enfatizam a necessidade de supervisão humana e intervenções tecnológicas. E aqui tem riscos identificados, que você falou, dificuldade para distinguir realidade de fantasia. E vai embora, né? A gente usa aqui, tem vários tópicos, etc. Enfim, vai aparecendo. Apareceu, por exemplo, aqui, a diferença entre empatia humana
por respostas simuladas pelo IA, mostra assim. Limites éticos atuais do uso de ar em apoio psicológico no Brasil, pesquisar se isso que a gente já falou, técnicas para promover escuta ativa sem julgamento durante conversas sensíveis, e aí vai. Vou fazer o link, Castilho, para o tema que tá bem na moda, né? Então, trazer a esquizofrenia, e ele também tinha transtorno bipolar, né? Então, que oscila. Vamos fazer o link com Bebê Reborn. Não posso deixar de perguntar para aí. Né? E eu achei que a pressão fosse Corinthians e São Paulo. E tem um palmeirense. Tem um palmeirense aqui, porque eu tô no meio de um corintiano e de um São Paulino. Acho que é mais fácil falar dos times, né, do que do Bebê Reborn. Né? Mas vamos lá, vamos encarar essa polêmica. O que seria? É uma patologia isso? Então, eu vou usar o Baby Reborn porque mas tem outras coisas também talvez de afinidade porque por situações inanimadas. O que é isso? O que tá polêmico, né? Tá polêmico porque estão questionando muito uma mulher, né, ou uma família também, porque você também pode colocar ali o casal, ou o que seja, tratar um boneco como um filho, como um ser vivo. É uma fantasia, né? Porque você tem ali esse cuidado com algo inanimado, como se tivesse vida, né? Então, a ponto de levar no pediatra, a ponto de querer que seja atendido num pronto-socorro. Então, isso você rompe. Se você vê um boneco como um ser vivo, ali você rompe com a realidade. É diferente de você ter um boneco onde você tem um carinho por aquilo, onde você gosta do que você tem. Você tem um afeto. Né? Então até se compara muito, porque tem homens que brincam de aeromodelismo e gastam milhões com seus aviões, né? Ou com seus jogos de videogame também estão lá, ou abrem mão de tudo para jogar bola com seus amigos. Então, é uma brincadeira de criança, brincar de aviãozinho, brincar de carrinho, brincar de jogar bola, e a mulher brincar de boneca. Mas onde que existe ali algo que rompe com a realidade? É quando você deposita em algo inanimado vida. Então, é como se fosse vivo, né? É diferente de você ter um afeto. Então, a minha interpretação é aí que começa a não ser saudável. Porque você citou, por exemplo, a questão da brincar de boneca. É essencialmente uma brincadeira de criança. Né? Brincar de boneca. Carrinho, né? Tinha um Matchbox também, um carrinho pequenininho de fazer coleção, tal, etc. Era. Mas aí a gente pode, por exemplo, é legal o carrinho, fazer coleção, hoje adulto, interessante. Eu gosto de Star Trek, gosto de Jornada das Estrelas, das naves, etc. Eu tenho coleção de carrinho. Como hobby, tem coleção. Mas você não leva o carrinho na oficina mecânica para colocar gasolina. Porque não tem como botar. Nem vou querer voar no meu aviãozinho de... É isso. Então. Continua sendo o ar modelo, né? Eu também gosto. Mas por que acontece isso? Então eu vou... Isso aqui não tem vida, né? Tô vendo aqui, ó. Um cara marca casma, né? Uma xícara aqui, enfim... Eu acredito que você traz carências. Carências. Você traz uma desregulação emocional. Então, quando você está com as emoções desreguladas, você não consegue interagir bem com a situação. Então, isso pode ser questões que você traz da sua infância, né? Questões que você traz da atualidade. Pode ser também transtornos que você traz de uma fantasia. Então, precisa ver cada caso, um caso, e como a pessoa se relaciona com isso. É delicado também. Trazendo agora essa questão para os atletas, né? Quais são, e também dentro do limite ético, quais são as principais mazelas ou questões, né, que os atletas eles sofrem, trazem para análise? É interessante porque quando a gente vê um atleta, né, às vezes a gente tem ali a questão de ser um herói.
de ver o atleta como uma personalidade heróica, né? Porém, ele tem as mesmas questões que a gente. As mesmas questões que a gente. Né? São humanos. A primeira coisa que eu vejo é tirar a capa de cada um deles. Porque às vezes a família os coloca também nesse lugar, né? Sim. Que ele tem meio que obrigação de ser aquela figura heróica, ou então perfeita. Exato. E esse lugar onde ele é colocado é um lugar de uma prisão, onde você tem que ser forte a todo momento, você tem que dar conta de tudo. E eles trazem, como a gente, questões familiares, questões afetivas, né? O fato deles terem dinheiro não isenta eles de terem problemas financeiros. Eles não têm a falta de, mas eles têm também problemas financeiros, né? Às vezes é família atrás, às vezes é empresário, às vezes são coisas que as pessoas se interessam demais por eles por causa disso. Então você tem o outro lado também, né? A cobrança deles estarem bem expostos o tempo inteiro. Antigamente, a gente juntando até com as redes sociais, você ouvia o barulho do estádio só. E você saía de lá, anonimamente, você ia para casa. Hoje não. Hoje todo mundo acompanha onde você está, a hora que você está, e você escuta bilhões de pessoas. Porque todo mundo de onde está tem acesso a você. Então existe ali um sistema de alarme mental o tempo inteiro ligado. O tempo inteiro. E quando a gente vê um estresse que ele não cessa, um estresse contínuo, isso pode levar sim a uma ansiedade, a uma depressão, a um pânico, a uma agitação mental. Esse comportamento traz esses gatilhos. Traz. E aí acaba, muitas vezes, com a tua energia psíquica. Porque você fica num estado de alerta tão grande, né? Onde isso te consome a vida. Onde você perde qualidade de vida. Mano, aí no momento da atividade esportiva, da competição, você tem que ter muito foco, né? Estar muito concentrado. E essas questões podem provocar uma desconcentração? Pode. Por incrível que pareça, na hora do jogo, a concentração ela vem pela pressão, por estar ali, por estar em ativação. Então, é muito mais nos bastidores, no dia a dia, do que no campo em si. No campo, aquele, você falou do som, né? da torcida, etc. Isso. A torcida, quando incentiva ou quando critica, naquele momento o atleta ele consegue discernir, etc. Não é tudo a mesma coisa? Não consegue. Então, quando você tem uma torcida apoiando, vamos, faz a diferença? Muito. Pega o Corinthians. Né? Jogar em casa pra gente é algo surreal. Porque a torcida leva o time, é o coração do time. Então, aumenta a responsabilidade também, parece, né? Da pressão. Então, no caso ali, quando o Corinthians toma um gol, a torcida canta mais forte, mais alto. Então ela ajuda. Ela cobra depois do jogo. Mas isso para qualquer time. Para qualquer time. Então, a única torcida que eu vejo fazer isso é a do Corinthians. As outras vaiam. A do Corinthians cobram. Não vai? Durante o jogo. Então, você tem que ir lá com a gente. Não vaiam. É um lema deles isso. Então, a torcida apoia o jogo inteirinho. Quando toma um gol, eles cantam mais forte ainda. E faz então, a diferença. Faz a diferença. Dica para todos os outros times. Não só times, né? Mas para o esporte. Sim. É interessante. Não vai um jogador. Terminou, cobra. Não foi bem ali, mas eles têm isso e é totalmente diferente. Porque o jogador entra assim, sabendo que a torcida vai estar com ele. E o que é muito interessante também é porque a torcida ela cobra do time algo que eles conseguem entregar. Que é o quê? É o esforço, é a garra, é a determinação. Eles aplaudem isso.
Eu lembro, contar pro pessoal aqui, eu fui durante 10 anos técnico amador de campeonatos internos. Sempre gostei muito, né? Meus filhos jogavam junto, enfim. Goleiro. E no jogo até hoje. Ano de São Paulo, o maior campeonato do mundo, lá começou segunda-feira, adoro. E teve um jogo, no sábado à tarde, o Roberto estava comigo, em que a gente começou a perder de 3-0. Assim, e era um jogo que dava para virar. Assim, eu estava lá, eu sempre gritei muito, participava muito, etc. E tal, e nesse dia eu falei, eu vou fazer o meu máximo. E gritei até acabar a voz. A gente foi lá e buscou, e no final conseguimos empatar, terminou 3-3. Energia. E ali eu senti mesmo, mas eu saí esgotado, assim, destruído. Mas fez a diferença. Fez a diferença. E faz muita diferença. Emoção passa. Então, quando você mostra que você acredita, que você incentiva, que você encoraja, você leva isso para quem está do lado. A emoção é contagiante. Falando em emoção, acho que o atleta também ele é muito solitário, não é? Ele muito, embora tenha toda essa... Ele sai do anonimato quando ele se expõe, mas ele tem uma vida regrada, ele tem que ter uma vida regrada. E acho que, eu digo tão solitária, mas ele... alguns se perdem com a fama, ou então... quando eu digo solitário, ele tem que ter uma disciplina maior do que qualquer outra profissão. Tem. E essa questão da fama, quando o cara se perde com isso, ele pode trazer isso para o campo, para a atividade dele? Pode. Tem que ter muito pé no chão, sabe? No futebol a gente fala... Digamos que o seu trabalho ajuda a colocar a pessoa a ficar com esse pé no chão. Sempre consciente da realidade, sempre vinculado ao seu histórico, sabe, a tua base, a tua estrutura. É um ambiente muito perigoso, porque te coloca muito alto e também te joga muito lá embaixo. Se você não tiver uma consciência de quem você é, do que você faz, do seu profissionalismo, tanto te elevam quanto te acabam. Então você tem que ter muito essa consciência e essa clareza e fazer o que tem que ser feito de uma maneira profissional, não deixar com que o resultado só te avalie, porque o resultado, a gente não tem controle do resultado, mas a gente tem que ter controle do que a gente faz. Então, um atleta, perguntando se ele é solitário, nós somos. Porque mesmo que a gente chegue em casa e conte, ou tente contar o que a gente viveu, ninguém entende. É quando a gente chega lá no CT que um olha para o outro, a gente sabe o que a gente passa. A gente sabe o que é pressão, a gente sabe o que é cobrança, a gente sabe o que é responsabilidade, a gente sabe do tamanho do que é o nosso papel, né? Então, é quase que um grupo de apoio, da gente chegar, olhar um para o outro e saber o que é uma má fase. Então, ano passado, a gente, em 2024, né, no Corinthians, a fase que a gente estava vivendo, da gente olhar e falar, as coisas têm que acontecer, a gente não pode ir para uma zona de rebaixamento e conseguir com 0,004 de chance chegar numa Copa do Brasil. Então a gente tem que estar vivo todo jogo ali para a gente conseguir isso, né? Foram 9 jogos consecutivos. Então é um olhar para o outro assim e falar, tá com a gente. Vou dar uma, assim, eu falei jogo bola até hoje, enfim, quase fui profissional, né? Quase, muito pouco. Mas a gente hoje joga com 3 profissionais lá no interno, enfim. Quando tem um jogador expulso, eu sinto, pelo menos no meu time, no São Paulo, o Eslovênia, interno, a gente se doa mais. Então, a gente briga, todo mundo joga como se fosse 2 jogadores. Isso é verdade? Isso é psicológico mesmo? É sobrevivência. Você olha, tem menos um, você fala, meu Deus, e agora, né? Quem que sai dessa situação? E a gente que tá aqui, a gente tem que resolver. Desvantagem, então você vai muito. Às vezes tem times que passam por momentos onde acorda quando tá no gol. Aí começa a jogar. Né? Então tá muito ali na dificuldade. E quando a gente olha para o ser humano em si, na dificuldade ele fala, opa, ele é ativo.
É o padrão sobrevivência. Sobrevivência. Então aí a gente vai. Tanto que às vezes as pessoas chegam às equipes em determinado momento que acomoda. Relaxa um pouquinho, como se assim, posso respirar. E na necessidade ali, você não pode respirar. Aí você... E o futebol é muito no detalhe. Muito. Né? Você pode cuidar um segundo. Uhum. E até nessa linha, né, imagina quando você está com um a menos, você ainda faz o gol. Aí, e o outro time? Como é que fica o psicológico do outro time? Pressão total, né? Porque aí você, imagina, você está numa situação onde, em hipótese alguma, você pode perder aquilo. Aí a pressão muda, né? Mas mesmo mudando, às vezes entra um desespero ali. Porque você está numa situação favorável e as coisas dando errado. É diferente de quando você está numa situação desfavorável que você tem que buscar. Então no futebol, muitas vezes a dificuldade gera uma oportunidade. Sim. Aí depende muito do mindset da pessoa. Do time, de saber lidar com a adversidade. Você tem que saber lidar com a adversidade o tempo inteirinho. É como você vai administrar o que acontece. Você tem que estar pronto para isso. Vamos falar dos goleiros. Goleiros. No meu caso. No meu caso, caso de família, goleiro. Existem alguns trabalhos, até por ser goleiro acabei vendo isso, de presidentes de empresas e CEOs, de altos executivos que foram goleiros. Uhum. Trabalhos até científicos de algumas universidades. O goleiro já sofre tanto que ele acaba sendo mais resiliente, cria casca grossa. Né? E se acostuma com as dificuldades que outros atletas e pessoas não acostumam. Então, posso afirmar que realmente a gente é raramente elogiado. Jogo muito e fiquei muito atrás do gol com os meus filhos também sofrendo junto, né? E é um sofrimento efetivo, mas a gente acostuma. Roberta, minha esposa, também ajuda muito nisso. Até o Dia das Mães, tem uma figura que viraliza, né? Parece a mãe com um sol danado, menininho assim, de 3, 4 anos, a mãe lá com o guarda-chuva ali, com o guarda-sol, tá lá. Então, eu vejo no meu dia a dia, eu pude experimentar isso. Né? Então, muitas vezes a torcida, todo mundo xingando, uma hora você, entre aspas, acostuma, não tem todo aquele impacto. E você vai num auditório, etc., as pessoas não olham tanto para você, ou você fica mais relaxado, porque você sabe que vai mudar muita coisa mesmo. Eu acho que ajuda um pouquinho. Mas do ponto de vista psicológico, os goleiros, eles têm um tratamento diferente, você vê alguma coisa diferente, você tem que atuar diferente com eles têm mais importância no jogo? Eu acredito que são personalidades diferentes, né? O goleiro, ele tem que saber apanhar mais. É mais difícil para o goleiro. Porque é ele ali respondendo por ele. Né? E vem muito mais crítica. Então, isso faz com que aumente muito a pressão dele. Tem jogo que, se não tomar gol, a gente ganha um título. Olha isso. A responsabilidade dele. Tem jogo que, se você tomar um gol, você é rebaixado. Olha a responsabilidade dele. Por mais que tenha um time inteiro ali. Né? Então, você tem que ter um perfil mais resiliente e com mais tolerância à frustração. Como que é, na tua experiência de 17, 20, mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Os goleiros, eles são mais tristes, preocupados, entram mais em depressão que os outros, ou não? É mais fácil lidar com o goleiro ou mais difícil? Eu gosto muito de trabalhar com goleiro. Eu gosto muito, eu acho eles muito sérios. Né? Então, são profissionais ali muito corajosos, muito sérios, que enfrentam a situação. Né, que arcam com a responsabilidade. Você vê, geralmente, eles sempre numa coletiva, os goleiros se posicionando com muita coragem. Né? Então, é um perfil que eu particularmente, assim, admiro demais. Na minha prática, não tem essa questão de mais depressivos, não. Mas são pessoas mais centradas. Geralmente, os goleiros, eles são mais focados. Sofrem mais também. Sofrem mais, eles treinam mais, eles vão antes de campo. As famílias sofrem muito. Todo o entorno, né? Todo. A gente ouve falar que a depressão é o mal do século, né?
E a ansiedade também, né? Como lidar com a ansiedade? É importante a gente entender que elas caminham de mãos dadas, né? Muitos fatores levam à ansiedade. Então, esse estresse contínuo, né? A busca de algo que nunca chega. Você sempre desejar algo que... É como se você fizesse uma maratona e não tivesse linha de chegada. Né? Então, o que é ansiedade? Ansiedade é eu ter a resposta favorável de um evento futuro. E muitas vezes, com a demanda, com a cobrança, com a sociedade, com a velocidade de tudo, com as redes sociais, é quase que um lugar inatingível. Se você não tiver muita consciência, você entra nisso. Quando você vê, você não sabe nem atrás do que você está correndo. Então, essa exaustão dentro da ansiedade chega uma hora que te leva à depressão. Por quê? Porque você nunca alcança. Aí chega uma hora que tua mente fala, não aguento. Deprime, porque não chega. Não tem mais energia de onde tirar. Então elas estão sempre juntas. E as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, né? Sim. Por conta dessa ansiedade, dessa busca. É uma busca incessante de... Isso. De algo que a gente às vezes não sabe o que é. Porque não tem chegada. Né? Você tem que saber mais, você tem que fazer mais, você tem que estar melhor, você tem que ganhar mais, você tem mais coisas para conquistar. Você tem um filho que agora o filho tem que conquistar isso. Então é algo assim que você fala, ei, né? Onde acaba? E aí você vê sempre o mundo perfeito nas redes sociais. Aí você fala, meu Deus do céu. Aí você vai, força, paga a escola pro teu filho, mas você fala, mas o filho do outro tem uma escola melhor. Será que eu tenho que dar uma escola melhor pro meu filho? Ai, mas o filho do outro faz um inglês mais... uma carga horária maior do que o meu faz, mas o meu não está falando alemão, mas eu não estou fazendo isso, mas eu não consegui, até o lazer. Mas essa questão de comparação não é uma condição humana? É que isso perde o equilíbrio às vezes, né? Exato, perde o equilíbrio. E antigamente a gente nos comparávamos com os nossos vizinhos, o vizinho da frente, o vizinho do prédio, É verdade. né? Você não sabia o que a pessoa do outro país estava fazendo, de uma outra carreira. Você se comparava com quem? Com a tua classe social que ia a pé para a escola. Agora a potência é absurda. Agora não. Tem a impressão que você é amigo do cara da rede social. É isso. Super famoso, parece ser amigo. Você começa a cobrar, é uma loucura. Potência. Potência. E não tem limite isso. Então começou a se tornar o quê? Desumano. Se a gente não tem, de novo, né, a importância hoje da terapia, para que você tenha consciência dos seus valores, do que é importante para você. Qual é a tua linha de chegada? Sabe? Ter os teus pilares ali que previne que você chegue a um desequilíbrio na tua saúde mental. Que é o sono, que é você ter uma atividade física, uma boa alimentação, que a gente fala tanto hoje. A gente está voltando para valores básicos. E a gente tem perdido esses pilares pela velocidade da vida. Só que, de novo, é uma velocidade que não é nossa. Então, rede social ou a nossa vida, é importante que a gente tenha controle da gente. A gente não vai ter controle do externo. Não teremos. Mas da gente a gente tem que ter. E aí que entra a importância da terapia para todo mundo. Porque senão a vida vai te levar. E você vai chegar em algum lugar e você vai estar deprimido. Por quê? Você chegou e falou, mas que sentido isso faz para mim? Tenho tanto dinheiro, consegui isso, realizei o sonho que eu queria e eu não estou feliz. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não mudou. Porque não era importante. Já anunciaram que já deu tempo, mas não enfim. acredito. Mas eu tenho 3 pontos. Eu tenho 3 pontos que eu vou ter que perguntar aqui. Ó. Me ajuda com os 3 pontos. É melhor um time com craques, alguns craques, ou um time sem craques, mas mais coeso? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, crianças e adolescentes. Com ou sem acesso, com ou sem celular. O último ponto eu deixo para encerrar. Então vamos nesses 2. Qual é o melhor time? Eu gosto de um time coeso. Porque se a gente fala de equipe, tem que ter uma conexão muito forte entre eles. E ambiente é tudo.
Se tiver um time com craques e coesos, melhor ainda. Aí É a perfeição, né? Porque diz que normalmente Mas é raro, né? quando tem muito craque, os jogadores deixam os craques jogarem, né? Não tem essa... Ficam mais confortáveis ou não? não necessariamente. Depende muito do ambiente, sabe? Depende muito dessa conexão entre eles. Quando a gente tem um ambiente, um futebol que é bom, aí o time joga. Para mim, o futebol é coletivo. Então, se estiver entrosado, não tem para ninguém. Minimamente, você tem que ter um status técnico mínimo. Se estiver entrosado, vai embora. É coletivo. É em bloco. É um bloco. E o segundo ponto, crianças digitais. Tivemos um painel aqui com o Marcelo Fattori. Crianças digitais, né? Um tema Eu acho complexo. que, a minha opinião como mãe, né, e como psicóloga, eu acho que tem que ter contato sim, para que não sejam analfabetos digitais, porque o mundo está aí. E é na infância que a gente precisa ensinar como eles vão se relacionar com as redes sociais. Como vai se relacionar com a inteligência artificial. Para que ele não seja depois um analfabeto e vulnerável ao ambiente. Então, se a gente souber dosar, controlar, ensinar e educar, assim como você vai ensinar depois outras questões a dirigir, né? Como você vai ensinar realmente o conteúdo da escola, a educação financeira, é você ensinar como ele vai se relacionar com a tecnologia. Mas eu acredito que tenha que ter contato, sim. E o último tópico eu deixo para o Castilho, que é a pergunta filosófica que ele faz. Olha, a Ana tem um papo tão gostoso, tão didático, né? Uma forma que é de psicólogo mesmo, né? Mas eu perguntei para o Marcelo, para o Fattori, vou perguntar para você também o que é a verdade para você. Verdade para mim é transparência, é autenticidade. Para mim é isso. Bem, transparência, autenticidade. Então, muito obrigado, Ana. Foi um papo muito gostoso, aprendemos muito, né? E acho que o Versa sempre traz questões assim que instigam as pessoas a pensarem, a refletirem, né? Acho que foi muito bom, muito obrigado. Eu agradeço, né? E espero que a gente possa marcar outros papos ainda. Sempre falar de saúde, sobretudo de saúde mental, é um tema inesgotável e imprescindível. Contem comigo, foi um prazer. Obrigada. Obrigado a você. A hora que vocês quiserem. Olha, eu estou aqui, agora eu parei o Team Mind, vamos ver quais foram os tópicos. Vamos ver. Né? Então, Os to-dos. o extrato. O extrato, a lição de casa. Aqui. Tem bastante coisa que a gente falou, de tudo, quanta coisa. Vou direto aqui no finalzinho. Aqui. Enquanto você conta aí, a gente tem hoje, entrando em vigor, que já era para ter entrado em 2025, que vai entrar em 2026, a lei NR1 nas empresas, onde precisa se falar sobre os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, que é a saúde mental. Então, cada vez e existe mais... uma procura, Ana, o curso de psicologia sempre foi muito demandado, mas atualmente é um dos cursos que tem mais procura e mais demanda. Acho que as pessoas cada vez mais têm necessidade de apoio, né? De fazer... Tema do momento. Exatamente. Então, vamos lá, então, 6 tópicos. Pesquisar, né, relações de IA junto com a questão do apoio psicológico. Estou traduzindo aqui essa em inglês aqui mesmo. Desenvolver guias, né, para atletas no gerenciamento das suas redes sociais e da sua exposição e o seu impacto. Criar um framework educacional para pais sobre como ensinar as crianças no uso de tecnologias, de relacionamentos saudáveis em tecnologias. Implementaram, olha que interessante isso aqui, implementação de coesão dentro de equipes esportivas, usando uma estratégia que balanceie o talento individual com a dinâmica de grupo. Olha que interessante. Finalzinho. Projetar sistemas de suporte de saúde mental que foquem na pessoa como um todo e não só na performance. E, por fim, procurar estabelecer protocolos que identificam relacionamentos digitais que não sejam saudáveis ou que tragam desilusão às pessoas. Tá aqui. Então, Anaí Couto, do nosso VersaCast. Obrigado mais uma vez. Agradeço. Foi uma honra. Obrigada, viu?
Obrigado a Com você vocês. e até a próxima edição do VersaCast. Se Deus quiser. Abraço, fique bem, Obrigada. com Deus. Tchau.